Fala galera, quem tá falando é o Bruno Lima da Fissura Production. Hoje vamos falar um pouco sobre Loft NURBS. Bom, primeiramente para entender um pouco sobre o Loft NURBS, vamos tentar modelar aqui alguma coisa, só para entender um princípio do Loft NURBS. Para isso eu vou utilizar formas geométricas 2D. Vamos usar o círculo aqui, ó. Vou mudar o plano dele de XY para XZ, para que fique nesse plano. O que acontece é o seguinte: o Loft NURBS ele precisa de um caminho para criar essa malha. Uma malha, por exemplo, eu vou duplicar esse círculo, estou duplicando usando Ctrl e vou simplesmente subir um pouco isso daqui. Então nós temos duas formas geométricas aqui. O Loft ele vai uni-las, criando uma malha. Por exemplo, eu venho aqui na aba de NURBS e vou adicionar o Loft NURBS. Seleciono as minhas formas e arrasto para dentro do Loft. Então, você viu que ele criou aí então a malha para gente. Se eu clicar nesse último criado e mudar a posição, a malha vai mudar também, certo? Então, deixa eu mudar aqui, vamos deixar visualização todas as viewports. Eu vou duplicar usando Ctrl, eu pressiono Ctrl, mantenho segurado, arrasto para cima até aparecer a setinha, soltei. Então, agora eu tenho outra forma. Então, se eu arrastar, obviamente vai subir. Subir mais um pouquinho, volto nessa anterior e vou redimensionar, vou aumentar um pouquinho mais. Então, você percebe que ele cria a malha arredondada. Vou duplicar a última novamente que eu criei e vou simplesmente subir um pouco. Então, duplicando novamente e redimensionando, e vou subir um pouco mais, eu tenho essa suavização. Mas de repente eu não quero, eu quero que fique um pouco, quero que fique abrupta. Não quero essa suavização. Eu venho no anterior e duplico novamente, coloco em cima. Então, se percebe que mudou aqui o desenho, o contorno. Vou tirar de visualização, ela fica suavizada. Adicionei outra, ela então fica mais reta, certo? Vou duplicar aqui novamente a minha última que eu criei, subir um pouquinho mais. De repente você quer que tenha um espaço vazio interno. Então, para isso, você duplica novamente a última que foi criada e redimensiona para escolher a largura da parede, vamos dizer assim. A espessura, então, mais ou menos, você percebe que tem uma diferença aqui, ó, eu redimensionando, você percebe essa diferença. Essa, então, será a largura da parede, vamos dizer assim. Eu vou duplicar novamente essa que eu acabei de criar e vou mudar a posição, vou descer ela um pouco. Então eu tenho aí a abertura. Se eu descer um pouco mais, você vai perceber que ela vai estragar a forma. Por quê? Porque o desenho dela está maior do que o outro anterior. Então, se eu venho aqui nessa visão, eu vou perceber, ó, aqui a forma já está mais afunilada. Então a gente tem que fazer o seguinte: deixar mais ou menos aqui, duplicar novamente. Aí sim eu trago mais ou menos para cá e redimensiono, deixando o tamanho proporcional, para que não vaze. Novamente duplico, levo aqui para baixo e tem então aqui, ó, vocês podem perceber o nosso objeto com abertura, certo? Bom, essa é uma forma que dá para trabalhar com Loft NURBS. A outra forma é você usando, por exemplo, vamos usar aqui o Bezier. Eu desenho algumas formas de baixo, aliás, da esquerda para a direita. Então,
tenho aqui as minhas splines criadas, eu vou adicionar o Loft novamente e vou arrastar para dentro as minhas splines para dentro do Loft. Então você percebe que ele cria aí a malha para gente. Então você tem a possibilidade de modificá-la depois, utilizando os pontos, por exemplo. Então você pode subir, descer, mudar a posição. Caso você queira dar uma suavizada na sua malha, você clica no Loft NURBS. Aqui você tem as subdivisões. Então você aumenta elas. Quanto menor, mais quadrada, vamos dizer assim, vai ficar a sua malha. Uma coisa comum que pode acontecer é o seguinte. Você lembra que nós estávamos criando aqui agora? Essas splines estavam começando da esquerda, para a direita. Mas se eu começar a criar da direita para a esquerda, olha o que acontece. Eu mudei o sentido de criação das splines. Então ela vai ficar toda embranhada aqui. Por quê? Porque ela pega início e linka com início. Então ela tem o sentido de leitura das splines. Para arrumar isso é fácil, você não precisa deletar o seu caminho. Basta selecionar a sua spline em modo de pontos, seleção de pontos. Você seleciona a spline que está invertida, clica com o botão direito e vem aqui, ó, Reverse Sequence. Então ele vai inverter, o início vai ser o fim agora. Então vai ficar tudo numa boa. Sua malha fica novamente de acordo. Então essa é uma outra forma de trabalhar com Loft. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu tenho aqui as formas geométricas de uma chave de fenda, que é um pouco clássica até, a chave de fenda, mas vamos lá. Então, com essas formas geométricas criadas, eu apenas taco o Loft. Você percebe então que tem a sua chave de fenda criada aí, ó. Certo? Outro objeto que eu criei com Loft também, essa faca, uma faca clássica, foi criada com Loft. Tenho também um outro objeto que é essa luminária. Essa luminária também foi criada com Loft. Certo? Esses objetos que eu acabei de mostrar, eles estão para download. Na descrição tem o link para você baixar ele. Então, se quiser baixar para dar uma olhada, como que foi, para você utilizar também, fique à vontade. Espero ter ajudado em alguma coisa. Então a gente se vê numa próxima. Valeu, galera!